Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo de hoje eu quero abordar um tema que é muito presente na minha fala, mas que eu percebo que algumas pessoas não conhecem, na verdade, esse tipo de método que eu utilizo no meu processo terapêutico, que é o método de partes internas e de traços de caráter. O que eu venho observando é que muitas pessoas, muitos terapeutas e até muitos psicólogos não conhecem, não têm uma noção da utilização desse conceito de partes internas, que não é uma produção minha, não é uma criação minha, não é um conceito que eu desenvolvi exclusivamente. Traços de caráter, sim, traços de caráter eu trago uma contribuição inovadora, decisiva para a compreensão desse tema, dentro da psicologia e da saúde mental. Mas partes internas é uma forma de sistematizar um trabalho terapêutico que tem várias contribuições de vários autores ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento do conhecimento na saúde mental. Dentro da psicossíntese, né? Eu fiz uma formação em psicossíntese do Dr. Roberto Assagioli, que trata das subpersonalidades. Amsterdã fala dos estados de ego, nós podemos estar falando de pequenos eus, alguns autores da psicossíntese falam de pequenos eus, partes internas, enfim, nós temos vários autores que abordam essa questão das partes internas, sistematizando de uma maneira bem eficaz a abordagem de muitos problemas, de muitos conflitos dos nossos clientes. Eu utilizo essa sistematização, desenvolvi uma sistematização que conversa, que está ligada ao conceito de traços de caráter. Então, eu quero nesse vídeo apenas começar a introduzir para você esse tema, para que você conheça como eu posso usar isso na terapia. Como então a gente pode usar partes internas na terapia ou na psicoterapia? Vejam, todas as vezes que nós mesmos muitas vezes falamos ou vemos o nosso cliente falando coisas, frases desse tipo. Quando eu vi, eu tive uma reação extremamente violenta e agressiva. E depois eu me arrependi. E depois eu fiquei muito triste porque eu fiquei sem saber o que fazer. Uma situação corriqueira, às vezes, que um cliente relata ou que às vezes a gente mesmo relata, utilizando esse tipo de estrutura dessa frase. Vejam, o que parece que há de interessante, de incoerente até nessa frase? Quando eu vi, eu tive uma reação violenta e agressiva e depois eu me senti muito culpado. Depois eu fiquei triste sem saber exatamente o que eu poderia e deveria fazer. O que tem de errado nessa frase? A existência de muitos eus. Porque vejam, quando eu vi, eu tive uma reação agressiva e depois eu me arrependi e depois eu não sabia o que fazer. Você percebe que quando nós falamos isso de uma forma muito natural, nós estamos identificando pequenos eus que têm uma tal autonomia em determinados momentos que nós reagimos num certo nível de automatismo que a nossa própria consciência não consegue controlar. Eu chamo de automatismos. Quando a gente vê, a gente tem uma reação que depois a gente se dá conta e a gente se estranha. A gente acha aquilo difícil e às vezes a gente identifica aquilo, a gente quer mudar e a gente não consegue mudar porque nós temos então pequenos eus, partes internas nossas que têm uma estrutura de autonomia de tal ordem que quando há uma situação que é um gatilho que estimula aquela reação, essa parte nossa ela reage de uma forma automática padrão, que é sempre da mesma forma, e depois que a situação se resolve ou passa o tempo, essa parte como se recuasse e nós voltamos a assumir a nossa consciência, voltamos a assumir o controle da nossa vida. Mas vejam, quantas vezes nós nos deparamos com reações nossas que nós às vezes até queremos modificar e controlar e parece que isso é maior do que a nossa vontade. Isso não é porque você é fraco, porque você é inseguro ou porque você não tem vontade. Não é isso. Não se preocupe com isso porque não é isso. São essas partes internas que têm uma tal estrutura, uma resposta tão automática para determinadas situações e como elas não estão necessariamente integradas ao nosso psiquismo, quando essa situação ocorre, a resposta então automática vem e a gente simplesmente não controla, bypassa a nossa razão e vem com uma carga às vezes de emoção, seja de medo, de tristeza ou de raiva, vem com um tipo de padrão de reação que muitas vezes nos surpreende e causa problemas para a nossa vida, para as nossas relações, enfim, para o nosso trabalho.
São essas estruturas que eu chamo de partes internas. E essas partes internas, elas têm uma forma de reagir que normalmente então nós podemos caracterizar como um traço de caráter. Alguma coisa que caracteriza aquela reação e que parece estranho à nossa personalidade. Por isso que então, no meu trabalho com partes internas, nós vamos sempre perseguir 5 etapas desse processo, que eu vou já antecipar aqui para você. É o reconhecimento dessa parte interna, é a aceitação dessa parte interna, para que a gente possa fazer uma coordenação dela e começar então a escolher as respostas que a gente vai dar, para então a gente conseguir integrar essa parte interna ao nosso psiquismo. Para então, como consequência, nessa última etapa, promover uma transformação da consciência em relação ao nosso comportamento, às nossas reações, às nossas interações. Então, partes internas é um elemento e um instrumento extremamente rico e poderoso que eu utilizo nos meus métodos, dentro da minha psicoterapia e que eu ensino na minha formação, que é uma forma operacional muito útil, aplicável em quase todas as abordagens da psicoterapia para o seu processo terapêutico, para auxiliar o seu cliente a uma tomada de consciência e a um processo de transformação dessa consciência. Então aí superando as dificuldades, os sofrimentos, os conflitos, porque aumenta-se a consciência de como nós muitas vezes funcionamos e ao invés de sermos tomados desse automatismo, nós passamos então a fazer e a dar respostas conscientes. E se a gente tiver que ficar irritado, nós vamos ficar irritados, mas conscientes da nossa irritação, da nossa tristeza, do nosso medo e não mais simplesmente tomados por essa parte interna que nos assalta e que às vezes provoca tantos danos. Se você tem provavelmente questões e dúvidas sobre isso, quer saber mais sobre isso, faça o seu comentário no vídeo, mande uma sua dúvida para mim, que eu vou ter o maior prazer de responder, talvez produzindo um vídeo que possa trazer não só para você, mas a sua dúvida pode ajudar então várias outras pessoas a se esclarecerem sobre esse tema tão fascinante. Um grande abraço, tchau!